Então, vamos para a espectroscopia no ultravioleta e a gente vai falar um pouco a respeito. Como sempre, deixa eu só para aliviar um pouco aqui o sistema, meu computador está dando uma travada. Como eu já fiz a apresentação de sempre, eu vou fechar só a minha câmera. Depois eu abro novamente. Pronto. Então vamos lá. Cadê? Não, aqui. Só me deem um feedback aí, ouvindo bem e vendo minha tela, todo mundo? Sim. Sim? Sim. Então tá bom, vamos lá então. Espectroscopia no ultravioleta. Antes da gente, na verdade eu coloquei isso daqui, mas antes da gente iniciar aqui, deixa eu mostrar uma página aqui para vocês. Cadê? Aqui. Deve estar todo mundo vendo aí, né? Eu selecionei aqui e coloquei. Fiz uma pesquisa na internet sobre radiação eletromagnética, né? E aqui eu cheguei até esse quadrinho aqui. E aí o que a gente vê aqui? A gente vê uma separação, não é, de comprimentos de onda, né, e frequência. Então, na verdade, aqui não está mostrando, perdão, não está mostrando o comprimento de onda, não. Só está mostrando a frequência, perdão. É porque tem gráfico que aqui em cima mostra o comprimento de onda também. Então, a gente está vendo aqui, ó, que nessa região central aqui a gente tem o espectro visível, quando a gente vê, onde a gente enxerga as cores, né? O infravermelho foi a técnica que eu ensinei para vocês aí, olha. Ela está aqui, né? Antes do espectro visível, né? Então, ela vai possuir uma energia, né, até menor, não é, do que a energia dos comprimentos de onda da luz visível. Tá? E aí, eu falei para vocês que o infravermelho vai ser responsável por transições vibracionais. Ou seja, uma transição de um nível vibracional para o outro. E isso não requer um pacote de energia muito alto, não. Aí você tem aqui a luz visível, né? E depois você vem aqui para o ultravioleta. Quando você vem para o ultravioleta, você está vendo aqui que a frequência começa a aumentar. E a gente sabe que a frequência está diretamente proporcional à energia. Tá? Quanto maior a frequência, maior a energia. Então, o ultravioleta, eu digo para vocês, estou dando essa informação, é uma técnica capaz de excitar os elétrons de um nível eletrônico para um nível eletrônico mais energético. Ou seja, em outras palavras, a gente está fazendo transições eletrônicas. Tá? Então, no infravermelho não é possível fazer transições eletrônicas, porque não há energia suficiente para isso, mas no ultravioleta é possível fazer essas transições, porque a frequência dessas radiações eletromagnéticas, elas são frequências mais altas e vão possuir, portanto, energias também mais altas. Ok? Aí, olha, a gente vem para esse outro gráficozinho aqui, que vocês já viram comigo, a grosso modo, lá na aula de infravermelho. O que vocês viram comigo foi essa curva, não é, de potencial não harmônica, não é, que a gente ia entender aí como um nível, né, eletrônico, né? Essa curva ela me representa um determinado estado eletrônico, tá bom? Um estado eletrônico, um nível eletrônico. E aí, dentro deles, que são essas raias aqui mais largas,
estão os níveis vibracionais, que eu mostrei para vocês as transições e tudo mais, não é? E vocês estão vendo aqui em vermelhinho, ó, tá aqui, ó, transição vibracional no infravermelho. Esses tracinhos mais curtinhos, eu não vou abordar muito, mas são os níveis rotacionais. Ou seja, a molécula tem ali um determinado eixo de ligação e você pode ter rotação ali, naquele eixo, como se fosse a hélice de um ventilador. Então, os níveis rotacionais, eles estão entre os níveis vibracionais, tá? E quando você faz uma transição eletrônica, ou seja, você passa de um nível eletrônico, que é essa curva aqui como um todo, para essa curva de cima, um nível, um estado eletrônico mais excitado, você automaticamente tem que fazer uma transição vibracional também, correto? Então você vai sair desse nível aqui e vai para, sei lá, esse nível aqui, mas no outro nível eletrônico. Então, a gente diz que quando a gente sai de um nível eletrônico, não é? De um estado eletrônico mais baixo para o mais alto, a gente diz que foi feita uma transição eletrônica, tá? E essas transições eletrônicas, elas vão se alojar nesses níveis vibracionais que são como se fossem níveis, não é? Dentro dos níveis eletrônicos. Isso daí eu estou falando a grosso modo, mas pode ser uma informação nova para alguns alunos, não é? Isso daí vai ser importante para as pessoas que resolverem ir mais para a área tecnológica, coisa e tal. Isso realmente é bastante útil, tá? Sobretudo para farmacêutico, para teste de controle de qualidade, deter essas técnicas de espectroscopia, de infravermelho, de ultravioleta, são ferramentas muito importantes para as pessoas que querem trabalhar nesse segmento, para os químicos também. Então aí, visto essa introdução, a gente vem para cá e eu vou mostrar a mesma coisa para vocês. Então aqui, olha só, eu estou mostrando para vocês espectroscopia no UV visível. Então, o visível também acaba participando, né? A energia de comprimentos, de frequências de onda, né? Que estejam no visível também podem ser úteis nessas transições eletrônicas. E aí você está vendo aqui, olha, a espectroscopia, você está vendo alguns estados eletrônicos, né? E aí você está vendo essas setinhas com as transições, né? Com as transições. Então, olha só, você está vindo, sei, por exemplo, né? Aqui está mostrando que são estados ocupados, ou seja, estão ocupados com elétrons. Então, você tem aqui níveis, um estado eletrônico correspondente a ligações sigma, a ligações π, e aqui elétrons N. O que são esses elétrons N? São aqueles elétrons não emparelhados, por exemplo, do grupo amino, o par de elétron do nitrogênio, os dois pares de elétron do oxigênio numa função álcool, e assim por diante. E aí você vai imaginar que se eu estiver fazendo uma transição de um nível sigma para um sigma estrela, que está não ocupado, porque eu não posso ter mais do que 2 elétrons num único orbital, você vai ver que consome bastante energia. Tá? Já se eu for passar de um sigma para um π, consome um pouco menos. De um π para um π, ainda menos. Né? E se eu tiver elétrons N para um π estrela, você tem aqui a menor demanda energética para fazer essa transição eletrônica. Mais à frente, a gente vai ver alguns exemplos que vai talvez aclarar um pouco mais isso daí para vocês. E por último, aqui uma transição de elétrons N para sigma estrela. Tudo que tiver estrela quer dizer que são orbitais ali não ligantes, né, que não estão ocupados.
tá bom? Então são estados eletrônicos que não estão ocupados, ó, níveis não ocupados, né? A gente vem andando e aí aqui novamente essa história da absorção ser quantizada, né? Você tem que ter um pacote certo de energia para fazer essas transições eletrônicas, né? E aí ele está botando aqui, ó, aumento do nível de energia, ou seja, aqui em cima eu tenho uma demanda energética da maior possível e aqui embaixo da menor possível. Então, pegando os extremos, ó, em alcanos, você, por não ter funcionalidade nenhuma, você só ter CH3, CH2, CH2, CH3, CH3, CH2, CH2 e assim por diante, você não tem elétrons, não é? Desemparelhados não, pares de elétrons não ligantes, perdão. Você não tem elétrons, não é, dessa natureza, ou seja, igual ao do nitrogênio, igual ao do oxigênio, esses elétrons não ligantes, não tem. E você não tem um sistema pi, você não tem dupla nem tripla ligação. Então, a única transição eletrônica que você pode fazer é sair de o elétron ser promovido de um orbital ligante numa ligação sigma para o orbital antiligante sigma também. Então, vocês estão vendo que essa técnica para alcanos não vai ser muito eficiente. Ou seja, os alcanos vão ser praticamente invisíveis para serem detectados nesses espectros de ultravioleta. Uma vez que você tem, por exemplo, elétrons não ligantes e sistemas pi, como por exemplo os carbonilas, tem o par de elétrons do oxigênio e eu tenho um sistema pi ali, você vai ter aqui, ó, uma boa resposta a isso, né? Você vai ter aqui um nível de energia do menor possível para fazer essa transição eletrônica e já começa a ser aí interessante e você vai poder observar essas transições em um espectro de ultravioleta. O que está aqui entre eles, né, são aquelas transições anteriores que eu mostrei aqui, né? E ele está aqui expondo quais os compostos que seriam sensíveis a isso. Sigma para pi estrela, compostos carbonilados também, claro, porque compostos carbonilados você tem ligação sigma, né? Por exemplo, você tem lá uma dupla O, uma é sigma e a outra é pi. Então, pi para pi. Em alcenos, claro, porque eu tenho uma ligação pi. Eu posso passar de um orbital ligante para um antiligante. Em carbonilas, claro. Em alcinos, azocompostos é nitrogênio dupla nitrogênio. E assim por diante. De elétrons não ligantes para o sigma estrela, você tem que ter aqui algum elemento que comporte esses pares de elétrons não ligantes. Exemplo, professor: nitrogênio, oxigênio, enxofre, fósforo, dependendo de como o fósforo estiver ligado no composto orgânico. Tá? Então, esses compostos eles vão apresentar aí pares de elétrons não ligantes, né? Então ele coloca aqui, né? Assim, e os halogênios também. Esqueci dos halogênios. E aqui, por último, eu já tinha falado. Mas, Leandro, deixa eu tirar uma dúvida. Pode voltar Ah, rapidinho? ah, Por exemplo, você fala que alcanos demanda mais energia, mas eu não consigo entender muito bem como que demanda energia se só tem ligação simples. Por que ele demanda mais energia do que os outros? porque esses níveis eletrônicos, quando você vai ver a posição energética desses orbitais, eles estão longe energeticamente um do outro. Então, quando você vai construir os orbitais sigma, correto? Eu estou utilizando teoria de orbital molecular. Quando você vai construir o orbital sigma e o sigma estrela, eles estão distantes pra caramba energeticamente. Entendeu? Então, para você fazer essa transição, precisa de uma demanda maior de energia.
tá? Você não pode, você tem que imaginar que agora é uma transição eletrônica, não é nada correlacionado à vibração, não. Lá na vibração, realmente, ligação simples é mais fácil de vibrar do que dupla, que por consequência é mais fácil de vibrar do que a tripla. Aqui é porque esse jano aqui, ó, orbital sigma, né? Orbital molecular sigma. Aqui sigma estrela. Olha só, o gap, né? A distância, o gap de energia, né? A distância de energia entre eles. Então é por isso que demanda maior energia. Bom? Tá bom, obrigada. Entendeu? Aqui, esse gráficozinho que eu estou mostrando agora para você, nada mais é, esse aqui, nada mais é do que isso daqui, ó. Isso daqui. Só que ele não está mostrando essa curvinha aqui, tá? Só para você fazer o paralelo, para você entender direitinho, tá? Ele não está mostrando aquela curva de potencial. Então ele está mostrando. O que é V1, V2, V3, V4? São os níveis vibracionais. Então, quando você faz uma transição de um nível, né, de um estado eletrônico basal, ou seja, de mais baixa energia para um de mais alta, fatalmente você vai estar fazendo uma transição vibracional. Mas você vai estar fazendo uma transição vibracional inter-estado eletrônico e não intra-estado eletrônico. Lá na espectroscopia de infravermelho, a gente fazia transições eletrônicas intra-estado eletrônico. Eu tenho um estado eletrônico aqui e do V1 passava para o V2, do V1 passava para o V3. Aqui é inter-estado eletrônico, tá bom? E o fato de você estar indo para esses estados vibracionais, nessa técnica aqui, correto? Isso daí não vai ter uma importância tão alta assim, porque na verdade a gente vai ter um somatório dessas transições e a gente vai encontrar bandas também. Tá? A gente vai encontrar bandas. Só que no infravermelho, vocês vão ver, a gente vê o espectro com as bandas descendo no espectro e no ultravioleta a gente vê as bandas subindo no espectro. É o contrário. Enfim, né? Só uma forma diferente da gente visualizar. Como é que funciona o aparelho? Você tem uma fonte de radiação, geralmente é uma lâmpada de sódio, que vai emitir radiações no ultravioleta. Você tem um monocromador para fazer uma seleção desses comprimentos de onda. Tá? Um compartimento para colocar a amostra, tem uma cubeta onde você coloca o teu composto, uma solução. Você tem um sistema de detecção, tá? E aí tem um dispositivo que vai fazer um processamento de dados, ou seja, vai gerar esse espectro para você. Então aqui você também tem essa situação de quanto de luz você está absorvendo, não é? E quanto de luz está passando sem ser absorvida. A gente já vai ver isso. Então, também temos isso nessa técnica aqui. Aqui eu faço aqui para vocês uma introdução do que é um cromóforo. Né? Cromóforo vai ser uma parte da tua molécula que tem uma propensão à absorção dessas irradiações com comprimento de onda na região do ultravioleta. Vou beber uma água aqui. E aí, olha, eu não vou traduzir isso daqui, né? Mas eu já li antes para falar aqui para vocês. Mas assim, a grosso modo, ele está falando aqui que os alcanos, né, por não terem, não nenhum grupo funcional específico como ligações pi, como duplas e triplas, ou elétrons não ligantes pela presença de heteroátomos, como oxigênio, nitrogênio, enxofre e halogênio, você só pode fazer transições desse tipo aqui, de sigma para sigma estrela, que é o que ele está mostrando aqui. Ó, orbital ligante e orbital antiligante. Para aquela colega que me perguntou ainda há pouco, acredite, essa transição eletrônica é bastante energética. Então, por isso que demanda muita energia. E aí, o que acontece? Aqui está o ligante, olha só, a densidade eletrônica entre os núcleos, e aqui o antiligante, com um nó entre os núcleos.
vocês já estão num estado avançado já do curso, tanto quem está fazendo química quanto de farmácia, vocês já fizeram aqui nas químicas orgânicas, já viram construções de orbital molecular. E aí, olha só, ele está mostrando a transição de um sigma para um sigma estrela. Ou seja, um elétron, um par de elétrons, não é? Ou um elétron está sendo direcionado, né? Cadê minha setinha? Está sendo direcionado para um orbital antiligante, tá? Ele está falando aqui, ó, alcanos não possuem cromóforos, ou seja, grupos funcionais que vão ter uma demanda energética menor para que essas transições sejam mais fáceis e detectáveis pela técnica, tá bom? Aqui ele já está falando dos alcenos e alcinos. E os alcenos e alcinos, como a gente bem sabe, têm as ligações duplas. Uma é sigma e a outra, como a gente bem sabe, é a pi, né? Então, se a gente sabe que a sigma né, vai demandar maior energia, coisa e tal, qual é o carro-chefe aí para gente? São os sistemas pi, ou seja, transições pi para pi estrela, ou ainda aquelas transições de elétrons não ligantes, que a gente chama de N, para o π estrela. Ou seja, π, cadê? Π para π é bastante interessante. Então ele está mostrando para você aqui uma ligação dupla, né? Orbital ligante num sistema π e o antiligante. E ele está mostrando uma transição aqui eletrônica do π para o π estrela. Então, essas transições, não é? Ele está falando aqui, olha, que costumam ser bastante enfáticas. Como que você sabe isso? Eu vou mostrar para vocês que esse E, que se chama absortividade molar, é uma característica de cada composto. Tá? E quando você tem esses compostos com os grupos cromóforos parecidos, eles vão ter absortividade molar parecida também. Então aí o que acontece? Quanto maior esse Ezinho aqui, esse E é uma indicação de que eu vou ter uma absorção ali para essa transição eletrônica bastante alta. Aí você vê uma banda bastante intensa no ultravioleta. Tá? Já do N para o π estrela, tá vendo? Você já não tem uma absorção assim, você não tem uma absortividade molar tão grande, então são bandas de menor intensidade, tá bom? Aí aqui eu vou já chamando a atenção para vocês porque a gente dá um trava-cérebro na gente aqui. Por quê? O que acontece? A técnica de ultravioleta ela não vai ficar falando para você em frequência. Olha que chato. Ela não vai ficar falando para você em frequência. Ele vai ficar falando em absorção em comprimento de onda. Pô, chato isso, né? O infravermelho, ele também fala, mas ele usa o inverso. Quando a gente fala lá, a frequência 3.500, sei lá, 1.600, a gente está falando centímetro a menos 1, que é o inverso do comprimento de onda, é 1 sobre lambda. Mas a gente lá, bem da verdade, a gente diz frequência. Aqui, a gente vai tratar como comprimento de onda. E aí o que acontece? Quanto maior for o comprimento de onda, vou botar a fórmula aqui para vocês. Espera aí que tá dando um tilt aqui na minha... Aqui, agora entrou. Eu tenho que selecionar a caneta. Espera aí que tá dando um tiltzinho. Ó, energia é igual a constante de Planck vezes Ni, que é a frequência. Energia, isso aqui tem que ser uma regrinha de ouro para você ter, tá? Constante de Planck vezes Ni sobre lambda. Tá? Ni sobre lambda não, perdão. C sobre lambda. C. C é a velocidade daquela onda. Lembra daquela forma? Velocidade é igual a frequência vezes comprimento de onda? Por que eu uso C, Leandro? Porque C é a velocidade da luz e aí é constante no vácuo, digamos assim.
ou qualquer outro meio, vai ser constante, só vai ser um pouco menor. Então, esse C é a velocidade da luz. Então, o que você vê? Que a energia é o que aqui nesse caso? Inversamente proporcional ao comprimento de onda. E ela é diretamente proporcional à frequência. Então, isso aqui é uma regra de ouro para você. Então, aí o que vai acontecer? Dá um trava-cérebro aqui. Porque se você for ver, olha só, aqui, essa transição π para π estrela está em 188 nanômetros, perdão. E aqui, essa daqui de N para π estrela, está entre 280 e 290. Se é o contrário, não é? Quanto menor for o comprimento de onda, maior a energia. Então, para eu fazer essa transição aqui, o comprimento de onda está menor, essa transição é mais energética. Vamos ver se está batendo com o que a gente estava falando lá. Aqui. Π. Olha aqui. Aqui está o π. Π para o π estrela. Essa seta aqui, né? É maior do que do N para o π estrela. Aqui. Que é essa seta aqui. Tá? Então, realmente, tá de acordo. Tá bom? Então, isso é um trava-cérebro aí, tá? Então, toda vez que você vê um comprimento de onda pequeno, quer dizer que essa onda tem uma energia alta. E quanto maior o comprimento de onda, essa onda tem uma energia mais baixa. Então, as regrinhas aqui, as formulinhas, são essas aqui que eu acabei de colocar para vocês. E aqui eu tinha errado, eu botei Ni, mas não é Ni, é o C, tá? Tá bom, então. A grosso modo é o quê? Ah, professor, então são transições eletrônicas. Umas vão apresentar maior energia, outras vão apresentar menor energia. É o que você aprendeu até agora. E grupos cromóforos vão ser aqueles que vão ter grupos que não vai levar uma demanda muito alta para transição eletrônica. Então, provavelmente alguma coisa que eu consiga fazer uma transição π para π ou N para π, né? Quando eu digo π para π, é π para π estrela e N para π estrela. Então, isso aí é o carro-chefe. Aqui é uma ilustração. Começa, é um assunto um pouquinho diferente, que é a lei de Beer-Lambert, que vai te dar uma formulinha, que é o quê? A absorbância, ou seja, o quanto que aquela molécula vai absorver no ultravioleta. O E é a absortividade molar, que é aquele valorzinho que eu mostrei aqui para vocês. Ó. E essa absortividade molar ela é diretamente proporcional à absorbância, tá vendo? O C é a concentração do material que você está colocando na sua cubeta. Então, a concentração molar ela vai influenciar na absorbância. Se você botar uma amostra muito, muito diluidinha, você não vai conseguir ver nada. Muito, muito concentrada, vai ficar um espectro ruim também. E o L é a espessura da cuba. Eu acabei consertando aqui. No slide original está escrito a espessura da amostra da amostra. É da cuba. Tá? Depois vocês corrijam no material lá para mim. Espessura da cuba ou cubeta da amostra através da qual a luz passa. O mais conhecido como cubeta. E aí o que acontece? Você bota aquilo dentro da cubeta, você sabe a concentração. Você sabe a absortividade molar de um determinado composto, né? Você vai poder determinar a absorbância. Mas o que é mais interessante para você é o contrário, né? Por exemplo, você faz uma curva de calibração, né? Você sabe qual é a absortividade molar do composto. Você sabe qual é a espessura da cubeta. Aí você vai fazendo padrõezinhos, sei lá, com 1 molar, 10 molar, 50 molar, 100 molar, 100 milimolar, né? Molar está muito alto. 1 milimolar, 10 milimolar, 50 milimolar, 100 milimolar.
Aí você vai fazendo uma curva de calibração. Aí você tem uma amostra, você está num controle de qualidade, você sabe que o composto é aquele e eu não sei a concentração. O que você vai fazer? Você vai botar na cubeta, vai ler a absorbância. Vai jogar na curva de calibração e você vai achar. Por quê? Porque é tabelado. O L é tabelado, você conhece. Correto? A absorbância, o aparelho vai te dar ali na hora. É só você colocar isso daí numa equação que vai te dar qual é a concentração que você tem ali do teu composto. Tá bom? E aqui, olha, o I0 pelo I, o log de I0 pelo I, é igual a absorbância também, que quer dizer que é a relação da intensidade de luz incidindo na solução e a intensidade da luz que sai da solução. Ou seja, o que fica é o que é absorvido. Tá? Então isso aqui é muito útil em controle de qualidade para você determinar, de repente, concentração de um determinado composto. Por exemplo, você está fazendo lá análise de qualidade de um cosmético, por exemplo, que seja um protetor solar. Então você vai colocar esse protetor solar na tua pele, né? Então você precisa saber da concentração. E geralmente são substâncias que têm bastante cromóforos, que eu acabei de dizer para você, né? E aí o que acontece? Você consegue lá, sei lá, medir por ultravioleta lá a concentração para ver se está certinho. Eu estou dando só um exemplo, não quer dizer que seja isso daí uma prática feita, né, pela indústria, mas eu estou colocando como exemplo. A presença de ligações π em sistemas conjugados, geralmente isso aqui é para ser dado em química orgânica. Quanto mais ligações conjugadas você tem, os orbitais moleculares que você constrói nesses sistemas π conjugados, eles vão ficando mais próximos uns dos outros. Olha só que interessante. Se vai ficando mais próximos uns dos outros, o que acontece? É mais fácil você fazer uma transição π para π estrela. Não é? Olha só, o etileno, o butadieno, os orbitais já estão mais próximos. O hexatrieno, ainda mais. O octatetraeno, ainda mais. Então, né, eu Professor, consigo fazer transições eletrônicas mais facilmente. Diga. eu, eu não consegui entender muito bem não, que falhou aqui, aí saiu cortado Então, olha essa só. parte. Então, o que acontece? Quanto mais você tiver sistemas π conjugados, mais os orbitais moleculares vão ser próximos uns dos outros. Tá? Aqui você tem uns orbitais moleculares para o sistema π. Como eu só tenho uma dupla, eu tenho orbital ligante e antiligante. Correto? Como aqui eu tenho duas Correto. duplas conjugadas, eu tenho um orbital ligante, o outro orbital ligante e os outros dois correspondentes antiligantes. Tá? Lembra? Sempre que eu combino dois orbitais, eu obtenho dois orbitais. Aqui eu tenho um P com um P com outro P, 4 P's. Se eu combinar os quatro, eu vou obter 4 orbitais moleculares também. 2 elétrons vão ficar aqui e 2 elétrons vão ficar aqui. E assim por consequência, né? Por conseguinte. Quanto mais conjugação, mais próximo um dos outros. Mais próximo um dos outros, mais fácil de fazer essa transição eletrônica. Tá? Aí aqui tem um gráfico mostrando isso para você. Ele está mostrando aqui compostos que têm dupla ligação. Olha só. E você tem CH3, CHN, ou seja, um número definido aqui, pode ser, né, 1, 2, 3, 4, né, e CH3 na ponta. O que ele quer dizer? Ó, você pode ter isso daqui, você pode ter isso daqui, tá? E assim por diante, ou seja, estão conjugadas essas duplas, né? Aí olha só, olha A. A A é onde N é igual a 3. Ou seja, já tem um sistema conjugado. E o C, o N é igual a 5. Então eu tenho maior conjugação no C. O que vai acontecer com a média aqui, não é? Eu vou pegar o pico de maior absorção. Olha só. No C está aqui, com esse comprimento de onda.
E no A, vou pegar aqui onde está tendo a maior absorção, o A está aqui. Ou seja, o C, que tem a maior conjugação, ele está absorvendo num comprimento de onda maior. Por que que no comprimento de onda maior? Porque quanto maior o comprimento de onda, né, menor a energia eu preciso para fazer essa transição eletrônica. Então está de acordo com o que a gente está falando mesmo. Porque a conjugação aqui, nesse n igual a 5, é bem mais alta do que n igual a 3. Então eu vou precisar de menores energias. E o B, que está com n igual a 4, está no meio. Tá bom? Então você tem que sempre ter essa formulinha aqui na tua cabeça. É um trava-cérebro mesmo, tá bom? C sobre lambda. Lambda é inversamente proporcional a E. Então, quanto maior for o lambda, menor é o E. E por que é menor, professor, no C? Porque o sistema é mais conjugado. Tudo bem que não é esse mesmo aqui. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Não é o mesmo, mas é bem parecido. Né? Olha aqui. Então, se é menor a distância entre os níveis eletrônicos, né? Entre os estados eletrônicos, é mais fácil fazer a transição. Esses deslocamentos, eles podem ter, né, uma certa classificação. Quando eu chamo esse deslocamento aqui, ó, batocrômico, quer dizer que é um deslocamento para uma região aqui, ó. Você precisa de menor energia ou maior comprimento de onda, né? Então eu tive um deslocamento batocrômico, né? Um deslocamento batocrômico. Então vamos ver aqui, o que aconteceu aqui. Do A, eu passei para um comprimento de onda maior para o C. Que tipo de deslocamento eu tive aqui? Batocrômico. Porque eu tive um deslocamento para o maior comprimento de onda e eu sei que quanto maior o comprimento de onda, menor é a energia. O que é o cadê? Ipsocrômico, o deslocamento ipsocrômico, é o contrário. É você deslocar para um menor comprimento de onda. E para isso você demanda uma energia maior. Ou seja, se eu tiver o pensamento inverso, né? Se eu for comparar do C e passar para o A, né? Do C passando para o A, houve um deslocamento ipsocrômico. Efeito hipercrômico é quando eu tenho um aumento na intensidade dessas bandas. Ó, aqui não dá para ver muito bem, mas eu vou ter um aumento, né, na intensidade. Olha aqui, ó. Teve um aumentinho na intensidade, né, comparando do A para o C, né? E hipocrômico quando você tem um decréscimo na intensidade. Sempre que você aumenta o número de cromóforos por conjugação, a ideia é você ter um efeito hipercrômico, tá bom? Então, isso daqui é uma mera classificação, tá bom? A escolha do solvente também pode interferir aqui no teu espectro, né? Eu não expliquei bem lá que eu acabei esquecendo, né? Mas assim, aqui no eixo Y, assim por dizer, eu tenho a absorbância, como eu mostrei lá para vocês, e no X eu tenho o comprimento de onda. Correto? Então você consegue montar um gráfico, se aqui é Y e aqui é X, você consegue montar um gráfico XY, não é? Fazer uma dispersão XY, que eu quero dizer com essa fórmula aqui, ó, de Lambert-Beer, que ela é uma fórmula linear, né? Aonde A vai ser o Y, né? O E e o L são duas constantes que eu posso multiplicar. Então, eu posso chamar E vezes L, né? Sei lá, de qualquer coisa constante, mas eu não vou botar C para não confundir. Vou ter que escolher uma outra letra aí. Sei lá, vou chamar de W. Esse W é uma constante. E a concentração que eu quero determinar, né? Eu posso imaginar aqui, olha, como o X.
tá? Eu estou fazendo uma comparação a grosso modo, porque claro que aqui o X, ó, aqui o X não é a concentração, aqui o X é o comprimento de onda que você vai ter, tá? Então eu estou fazendo uma comparação a grosso modo, tá? Não é exatamente isso daqui que vai gerar aquele gráfico lá. Aí, a escolha do solvente é interessante, porque se você usar um determinado solvente em detrimento a outro, você pode ter atenuação dessas bandas. E dependendo do que você vai querer ver, não é? Você pode ter uma pequena perda de informação. Olha só, aqui, olha, o tracejado está usando etanol como solvente e a linha cheia o isooctano. E aí qual é o composto? Ele só não falou qual é o composto aqui. Eu não sei qual é o composto. Ele só falou aqui, cadê? Não, falou sim, tá aqui, do fenol. Do fenol, pô, não falar qual é o composto é dose. O fenol teria cromóforo? Claro, é um anel aromático, olha. Não tem um sistema conjugado? E além do mais, olha só o que ele tem. Um átomo como oxigênio com elétrons não ligantes. E aí você vai poder ter aquela transição N-pi estrela, né? Ou pi para pi estrela. Olha só que legal. Tá? Então a gente sabe que essas transições aqui, ó, do N para o pi estrela, né? Elas são menos energéticas. Provavelmente estão caindo aqui nessa região, não é? Aqui de 270 como pico médio aqui, né? E essas de mais alta transição, é porque aqui não está, né? Mas eu posso considerar isso daqui, ó, como uma banda aqui. Está caindo, né? Aqui numa região bem mais energética, essas transições pi-pi, né? Isso daqui seria um gráfico para mostrar para vocês as transições eletrônicas permitidas e proibidas pelo benzeno, mas a grande verdade é o seguinte: você não precisa entender, não é, quais são essas transições. Por exemplo, vou sair de um nível eletrônico para um outro nível eletrônico mais energético. E será que é permitido fazer essa transição? Essas regras são chamadas regras de seleção, que eu não quero abordar aqui porque é uma situação que eu vou falar bem da verdade para vocês. Eu não domino tão bem assim, e também é um assunto bem extenso que envolve operações de simetria e tudo mais. Então, quando você tem os orbitais moleculares, você vai ter regras de seleção para fazer essas transições eletrônicas regidas por simetria de orbital ou por estado de spin. Então, o que acontece? Não é tão importante assim para um estado inicial a gente entender isso. O que é importante é a gente saber que você vai ter transições mais energéticas e menos energéticas, e esses somatórios vão gerar aqueles espectros do UV que eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só. Olha só esse composto aqui. Ele é uma acetona com uma dupla conjugada. Está falando aqui, ó, que eu vou ter, né, uma transição pi-pi, é a mais energética mesmo, é o que a gente se espera, e uma n-pi, uma menos energética aqui. Né? E qual é o grupo cromóforo que eu tenho aqui? Bom, o resto da cadeia toda se assemelha ao alcano. O cromóforo que eu tenho é esse sistema aqui, pi conjugado. Então é ele que vai aparecer aqui no ultravioleta, tá bom? E a outra parte fica meio que invisível. Como assim, professor? Bom, por espectroscopia de ultravioleta, se eu tivesse essa molécula aqui, ó, ela é diferente dessa, não é? Esses espectros aqui seriam praticamente idênticos, porque você tem o mesmo sistema de cromóforo, correto? Tem o mesmo sistema de cromóforo e a porção, né, alquílica que está do lado,
a princípio não vai influenciar tanto. Veja, eu falei que a princípio não vai influenciar tanto. Isso quer dizer que tem uma leve influência? Tem sim, tá? Tem sim, porque você tem os grupos, não é, CH2, CH3 como possíveis doadores de densidade eletrônica. Você pode ter pequenos deslocamentos nesses comprimentos aqui de onda, nessas absorções aqui? Pode. Então, assim, o espectro vai ser muito parecido, quase casado, mas você pode. Quando você passa aqui para um anel aromático, é completamente diferente disso daqui. E aí você vai ver, ó, as transições pi-pi, olha, nessa região aqui, tá? É um somatório, por causa desses estados aqui que eu estou mostrando para vocês. Veja, isso aqui é o benzeno, isso aqui são os orbitais moleculares. Todos esses orbitais moleculares são de um sistema π, não é? Porque eu estou usando orbitais π para construir. Então, tudo isso aqui são transições do tipo π. Todas essas transições são do tipo π. Todas elas, desde aqui de baixo até aqui em cima. Então, correto? Esse grupo aqui de transições vai ser isso daqui, respeitando aquelas regras de seleção que eu não entrei em detalhes. Tá? Aqui também eu vou ter transições eletrônicas do tipo π para π estrela, só que menos energéticas. E a gente vê que existem, né, situações que realmente eu vou ter uma menor energia para fazer a transição e existem outras que eu vou ter maior energia. Isso vai depender da simetria desses orbitais, ou seja, de quanto que eles são parecidos uns com os outros, né? Ou do estado de spin que cada um vai apresentar. Então, a gente tem que levar isso daí em consideração. Mas eu não vou entrar nesses detalhes. Ou seja, um espectro dessa molécula é bem diferente dessa daqui, né? Então você consegue ver que em aromáticos a gente vai ter mais ou menos aqui uma absorção parecida. A gente vai ter aqui, ó, picos por volta de 180 e depois picos por volta de 250, tá? Então eles vão aparecer mais ou menos assim. Claro que se eu modificar a molécula pode ir mais por efeito ipsocrômico ou batocrômico, tá bom? Então, olha aqui um exemplo disso. Eu tenho o benzeno. Olha só que legal. Ele está dando aqui uma absorção aqui, ó, em 204. Aqui também era o benzeno, né? Aqui o 200, ó, tá mais ou menos aqui. Depende, vocês viram lá que depende muito do solvente com que eu faço. Eu posso mudar um pouco as características desses espectros. Então eu posso ter uma coalescência dessas bandas, tornando elas uma só, que é o que parece que está acontecendo aqui. Então aqui em 204 e aqui 254. Eu coloquei aqui uma dupla. Se eu coloquei uma dupla, essa dupla não está conjugada com o anel? Sim, porque olha só, hora dupla, hora simples. E aí o que vai acontecer? Ué, o que vai acontecer é que esses orbitais moleculares vão estar mais próximos uns dos outros por causa da conjugação. Então é mais fácil eu fazer essas transições eletrônicas, né? E aí o que aconteceu? Um deslocamento batocrômico aqui por causa da presença de um cromóforo, né? Além do próprio anel aromático, que já é um cromóforo, tá? E aí você teve um deslocamento de 254 para 248, perdão, de 254 para 282. Esse daqui corresponde a esse. Deixa eu botar a borracha. Vacilei aqui. Tirei. Vamos lá. A gente tem que fazer os correspondentes, né? Ó, esse primeiro sinal para cá. Ou seja, está indo do menor para o maior. Esse daqui, 254 para o 282. E a gente sabe que quanto maior os comprimentos de onda, menor a energia. Tá aí o trava-cérebro de novo, né? Quer dizer,
Aqui eu estou botando a fórmula, né? Quanto é maior o comprimento de onda, menor a energia. Na prova, eu vou pedir para você explicar mais ou menos esses efeitos aqui, tá bom? Botar 2 espectros, talvez, de ultravioleta e pedir para você imaginar o que está acontecendo com esses conceitos que eu acabei de passar para vocês, tá? Vai ser uma coisa bem simplesinha, porque o que eu falei aqui foi introdutório de ultravioleta. Então, fazendo aqui uma recapitulação, o que é importante a gente saber aqui, ó? Ó, a lei de Beer-Lambert. Vocês vão usar muito em controle de qualidade, quem for trabalhar com controle de qualidade. Então, ter essa fórmula aqui, não é? E na cabeça, né? A gente tem uma correlação linear entre concentração e absorbância. Então, dá para a gente montar gráfico XY aí. A gente saber que são transições eletrônicas, que elas têm demandas de energia diferentes uma para as outras. Saber que quando eu aumento a quantidade de cromóforo e se ele estiver conjugado, mais próximos estão os orbitais moleculares e mais fácil fazer as transições eletrônicas. Se é mais fácil fazer a transição eletrônica, menor energia você requer para tal. Tá bom? E aqui, saber que um deslocamento batocrômico é um deslocamento para maior comprimento de onda e hipsocrômico para menor comprimento de onda. Hipercrômico, o próprio nome já diz, hiper é aumentar a intensidade da absorvância e hipocrômico é diminuir a intensidade da absorvância. Só para a gente ilustrar esse último. Professor, uma dúvida. Pode haver um caso de ter 2 efeitos ao mesmo tempo, tipo batocrômico com hipocrômico e... Não, pode ter aqui. Não, pode ter do batocrômico com hipercrômico, que é o que a gente viu aqui. O que vai acontecer? Lembra da lei de Lambert-Beer? A absorbância é igual a absortividade molar vezes a concentração vezes o caminho lá óptico que eu tô, o tamanho da cubeta, correto? Aí o que acontece? Quando você aumenta a quantidade de cromóforo, ou seja, eu estou aumentando o número de conjugações, geralmente o que acontece com a absortividade molar, que é constante? Ela muda. Ela aumenta. A absortividade molar, ela aumenta com o número de cromóforos que você coloca. Por exemplo, eu tenho isso aqui, um anel benzênico. Eu tenho o mesmo anel benzênico. Só que agora eu coloquei esse cromóforo aqui a mais, conjugado. Vai aumentar a absortividade molar. E vai aumentar o comprimento de onda para absorção desse composto, porque precisa de menor energia. Veja. Olha aqui. Aumentou. Ó. E aqui ele não está colocando... Tá vendo o log de E? Eu acredito que aqui ele está fazendo da absortividade molar. Ele está botando o E aqui, não está botando nem a absorbância aqui. Também pode ser mostrado aqui para você ver o efeito hipercrômico. Tá vendo? Aumentou. Ó. Olha aqui. Daqui para cá e daqui para cá aumentou também. Tá bom? Só não pode ter o batocrômico com o hipsocrômico. Porque ou você desloca para a direita ou você desloca para a esquerda. Mas você pode deslocar para a direita e para cima. Você pode deslocar para a esquerda ou ir para baixo. Ok, agora entendi. Entendeu? Gente, vamos lá para o exercício, senão não vai dar tempo para a gente fazer, tá bom? E isso daqui, gente, é apenas uma introdução sobre espectroscopia do ultravioleta, tá bom? Para que vocês não saiam daqui sem... olha, tinha isso daqui para mostrar coisa e tal, mas não dá tempo. É só para vocês verem a diferença entre um e outro. É melhor a gente ir para o exercício. E o que vai cair na prova sobre isso são os conceitozinhos que eu acabei de passar aqui. A aula está sendo gravada, você sentiu dúvida? Na hora da prova eu vou poder consultar essas aulas gravadas.
A prova é com consulta, gente, mas com consulta do seu material. Não é para você consultar o seu colega, é para você consultar o seu material, tá bom? Então tem essa diferença. Então é a prova nesse PLE, não tem como a prova não ser com consulta. As pessoas estão em casa. Eu acho difícil, pelo menos eu vou trabalhar com prova com consulta, tá bom? Só não pode consultar o colega. A rigor, né? Se você consultar, eu também não tenho como saber. Agora, se tiver a prova igual, não é? Eu já comentei a respeito. Vamos para os exercícios de infravermelho? Vai sobrar uma meia hora para a gente fazer. Eu acabei avançando 10 minutos aí no tempo dos exercícios. Lá no material tem a aula da professora Andréia de ultravioleta também. Eu li o material, tá basicamente o que eu falei aqui. Tem uma ou outra informação extra lá. Se você quiser dar uma olhada, vale a pena como material complementar. Tá bom? Então, assim, tudo que eu falei tá lá. E tem algumas informaçõezinhas a mais, eu confesso. Aí, ó, passemos para os exercícios aqui. A gente já tinha feito esse aqui, não foi? O C4H9NO. Nós chegamos à conclusão que é a butamida. Butamida. Aqui embaixo, ele pede para você fazer o seguinte, ó. Num laboratório de pesquisa na área em química, Num laboratório de pesquisa na área em química, um pequeno incidente no almoxarifado levou à perda do rótulo de uma das garrafas. O analista do laboratório, consultando o banco de dados, chegou à conclusão que o produto contido na garrafa poderia ser os seguintes produtos. Aí está um pequeno universo para você. Basicamente a prova vai ser nesse estilo aí, tá bom? No estilo dessa lista aqui, tá? Ciclohexanol, benzaldeído e piridina. O que é piridina, professor? Imagina o anel benzênico aí na sua cabeça. Agora pega um dos carbonos do anel benzênico e troca por nitrogênio. Isso é a piridina. Tá? Para tentar identificar o produto, o analista fez uma análise de IV, infravermelho, e obteve o seguinte espectro. Tá aí o espectro. De qual substância se trata o espectro? Ele deu já o universo. Só pode ser essas três. Como é que você monta a sua proposta? Eu montaria da seguinte forma: pontos que provam que é o composto, correto? E bandas que estariam faltando que comprovam que o composto não é aquele. Entenderam? Bandas Sim, que comprovam o meu composto e bandas que estão ausentes aqui que deixam de comprovar o produto que eu quero descartar. É esse o carro-chefe que você tem que utilizar. Como a aula está sendo gravada, eu me sinto bem à vontade. Sentiu dúvida? Olha essa aula de exercício de novo, anota no teu caderno. Tá bom? Se é que você já não está anotando aí. E aí, vamos lá, vamos para essa premissa. Vamos fazer interativamente. Só de olhar esse espectro, qual banda aí chama muito a tua atenção? é a primeira aí que tá bem larga, É que é para representar o OH, né? Tem um colega me falando, eu acho que é o Felipe. Isso. O Felipe está me falando aqui que é a banda de 3.000. Deixa eu aumentar aqui. Esse é o problema que eu falei para vocês dos espectros. Da qualidade desses espectros. Opa. É aqui, Leandro. Vamos lá. Saco, a gente aumenta e ele sobe. Ó. Bom, se a gente fizer uma forcinha, dá para ver que é 3.334. Felipe, você aventa que essa banda é o quê? Uma banda de quê? Pelo que eu entendi nas últimas aulas, seria mais relacionado ao OH. Ao OH. Mas olha só, Felipe, você tem que ter a seguinte... Então, o que eu vou colocar lá? A seguinte perspicácia.
O Felipe ele está desconfiando que é uma banda de OH. Quais funções você pode imaginar, orgânicas, mais comuns, que vão apresentar OH? Eu estou falando das mais comuns porque tem funcionalidades que vocês até mesmo não conhecem, tá? Que vocês vão ver que tem um OH, como por exemplo uma oxima, que é um nitrogênio fazendo dupla com carbono e o nitrogênio tem um OH ligado. Mas a gente está trabalhando aqui com funções mais triviais. Quais são as que têm OH? Álcool, seja ele primário, secundário, terciário ou cíclico. Fenóis. Tá? O que é um fenol, professor? Um anel aromático, um anel benzênico ligado a um OH. Ou ácido carboxílico. Confere? É isso aí. Aí a gente viu que de ácido carboxílico, o que acontece? O ácido carboxílico, os estiramentos axiais caem junto com a banda larga. Então esses sinais aqui, ó, essa banda estaria mais junta aqui dos estiramentos CH3 e CH2. Para começar. Correto? E outra coisa que me exclui não ser ácido carboxílico, que está gritando aqui na minha cara. O que é? É porque não tem aquele pico relacionado à carbonila. Exatamente. Aquele enorme que fica no meio. Exatamente. Eu acho que o Felipe já tem alguma experiência, não é, Felipe, com infravermelho? Isso, eu trabalho com isso no laboratório. Então, o Felipe já trabalha com isso, né? Então, o que acontece? A gente já, né, Felipe, depois de um certo tempo, a gente começa a ficar esperto em certas regiões no espectro. Então, ele desconfiou que não tem a banda de carbonila. Por que o Felipe desconfiou isso? Porque a banda de carbonila é muito intensa, né? Ela é muito intensa. E aí, a gente não está vendo. Qual é a região que cai essas carbonilas? De 1600 e pouco até 1800 e pouco. E a gente está vendo aqui que em 1600 e pouco a 1800 e pouco não tem nenhuma banda intensa, longe disso. Então eu excluo o ácido carboxílico. Correto? Então esse composto, não é? Ele poderia ser, né? Aqui, dentro do que eu tenho aqui, ó. Tudo bem. Ah, não, e também... Agora, eu viajei na maionese. Não está o ácido carboxílico aqui. Mas eu acabei dando para vocês uma análise mais generalista, tá bom? Nem tem ácido carboxílico aqui, tá bom? Mas essa leitura do Felipe sobre a carbonila me serve para o benzaldeído. O que é o benzaldeído, professor? É um anel aromático ligado a um carbono que é a carbonila de um aldeído. Tá bom? Então, não tem carbonila. Então eu já posso dizer assim, não tem carbonila, fatalmente não é o benzaldeído. Mas o que mais me colocaria fora para eu descartar o benzaldeído? É que nessa região aqui, não é? Eu não teria essa banda larga, né? E eu tenho aquele estiramento axial bastante energético de carbono, hidrogênio de aldeído, que é bem característico. Aí você vem aqui e vai lá em aldeído. Então, dá para você fazer, a prova vai ser fácil, dá para você fazer uma leitura mais completa, vai. Então, você vai vir aqui, aldeídos, vamos ver, aldeídos. Aromático, né? Porque é o benzaldeído, né? Aí ele tá botando assim, CONJ, quer dizer conjugated, né? Por que é conjugado? Porque a carbonila está conjugada com o anel aromático, tá bom? Então aí, olha só, ele está falando o que aqui? Ó, que vai ter alguma coisa aqui, ó, na região. Ele não está botando... Ah, é porque eu acho que vale para os dois. Uma banda média, um dubleto, banda média, dubleto. Mais ou menos em 2800. Quando a gente vem para cá, em 2800, né, eu estou caindo uma banda muito forte. Isso daqui são estiramentos axiais de CH.
né? Ou CH2 ou CH3, dependendo do composto que eu tenho aqui, né? Então, eu não estou vendo esse dubleto aqui, né? Isso aqui é uma banda muito intensa, são os estiramentos axiais de CH2, CH, CH3. Então eu posso colocar isso lá. O OH me dá um indício de que é uma função que tem uma hidroxila. Então o aldeído eu já posso tirar fora, né? Outra situação que pode me ajudar a eliminar, vamos ver se vocês sabem aqui me dizer, para eu colocar na minha justificativa. Aqui. Qual outra situação que eu posso ver, não é, para eu eliminar os compostos aromáticos? Sim, porque ciclohexanol não é aromático, mas benzaldeído e piridina, eles são aromáticos, né? O que pode me distanciar, então, e já olhando aqui para o espectro de maneira fácil, eu já posso dizer que não são compostos aromáticos? Vocês lembram de uma característica bem legal dos compostos aromáticos? Olha só. Espera aí que deu uma travadinha. Eles possuem o quê? Entre 2000 e 1600 e pouco, as harmônicas. As harmônicas, que são aquelas bandas curtinhas que ficam nessa região, mas que dão toda uma característica a esses anéis aromáticos. 2000 e pouco. Tem nada aqui, companheiro. Tem nada aqui. Certo? Mas é só isso? É só isso? Não. Eu tenho todo... Deixa eu fechar isso aqui. Eu tenho toda uma característica, não é, de anéis aromáticos. Por exemplo, se eu fosse imaginar o benzaldeído, ele está monossubstituído, porque aqui teria uma função aldeído. Ó, teriam bandas intensas aqui em 700, de 600 a 700, né? E também uma outra banda aqui em 750. E quando você vem aqui em 800, você até vê algumas bandas aqui, mas não é uma banda intensa. Em 750, que é para cá para baixo, você não vê nada. Tá? Então, esses compostos aromáticos, pela falta das harmônicas e dos padrões aqui nessa região de aromático, você poderia eliminar esses compostos, correto? Então, como é que eu justifico o ciclohexanol? Agora, para justificar e bater o martelo. Banda larga, em 3.334 de OH. Estiramento axial de CH2 na região de 2.900 a 2.800 e pouco. Correto? E essa região aqui de 1.400, né? Eu tenho 1.451 e aqui está muito ruim de enxergar, mas o que parece é 1.068. Aí como é que eu faço? O ciclohexanol, tirando a função álcool, porque eu ensinei vocês aqui, não adianta você vir aqui no álcool e querer achar a cadeia carbonílica. Ó, quando você vier aqui no álcool, cadê? Álcool. Carbonila está em cima, ó. Álcool. Você só vai achar as bandas referentes à função álcool. Se você quiser achar da cadeia carbônica, você tem que ir lá em alcanos, não é? Em alcenos e alcinos, se for o caso. É ciclohexanol ou ciclohexanol? E aí, até aqui tem um errinho também, tá? Ó, ciclo não tem mais hífen para separar. E no português você não pode ter um H entre duas vogais. Então tem que cair o H. Fica ciclohexanol. Caindo o H e sem o hífen, tá bom? Eu não fiz essa lista, eu peguei de outro professor. Deve ser uma lista antiga. O professor pegou de um livro antigo e não ficou atento a isso. Olha só, alcanos vão ter bandas aonde? Perto de 2.800 a 2.900. Isso aqui é estiramento aqui, axial, de CH2 ou de CH3. Se é ciclohexanol, só tem CH2, né? Um ciclo. E CH.
E na região de 1400 também eu tenho, ó, bandas médias. Aqui pode ser estiramentos do tipo axial e angular. Tá? E aqui, onde está mais baixo, também eu tenho banda em toda essa região. Então não fica muito útil, né? Porque vai de 800 a 1200, né? Então essas bandas todas que a gente está vendo aqui podem ser da cadeia carbônica, tá bom? Além da região de impressão digital, tá bom? Então eu diria que é o ciclohexanol. Ô, professor, só para eu entender, esse pico aí na região de 1451 seria a deformação angular do CH2? Tá parecendo ser deformação angular. Pode ser deformação angular ou até mesmo axial. Vai depender. Você sabe por quê? O que acontece? Mas as axiais têm maior energia, Leandro. É verdade, mas quando eu tenho entre carbono e carbono, carbono aumenta a massa. E a gente viu naquela fórmula lá de vibração que quanto mais eu aumento a massa média, menor a frequência. Os estiramentos axiais carbono-hidrogênio são muito altos porque o hidrogênio tem pouca massa, tá? Então nessa região aqui, ainda mais se eu tiver ciclos, eu posso ter deformações angulares, sobretudo porque você está indo para a forma bote, para a forma cadeira, né? Quando você tem um ciclo hexanol, né? Lembrando que você tem uma cadeira que você tem uma cadeia que parece um ciclo hexano, né? Só tem um OH diferenciando ele e tornando ele uma função álcool, tá? Então pode ser que aqui a gente encontre os estiramentos axiais, carbono-carbono e angular também, tá? Mas nunca eu vou encontrar axial carbono hidrogênio aqui nessa região, porque o hidrogênio é muito pouca massa, fica nessas altas frequências mesmo. Aqui uma questão mais analítica. Uma questão mais analítica. 3. Como diferenciar os seguintes isômeros empregando o espectro de IV? O que você espera da diferença entre um alcino dissubstituído e um monossubstituído? Para mim, uma diferença que é gritante é aqui, pela presença de um hidrogênio aqui. Então, quando eu for ter o espectro de um alcino monossubstituído, eu tenho um hidrogênio aqui e esse estiramento axial vai cair numa frequência bastante alta, porque o hidrogênio tem pouca massa. Aqui é carbono com carbono, cai em deslocamento muito mais baixo. Então, provavelmente, olha só, vamos lá no gráfico ver, né? Vamos ver os alcinos. Alcinos monossubstituídos. Olha só, uma banda forte em 3200. Essa banda forte em 3200, você espera que seja o quê? Deformação axial. Lembrando que quando eu falo axial é você aumentar e diminuir o tamanho da ligação, tipo uma mola mesmo, tá? Deformação angular é isso, aumento e diminuição do tamanho da ligação, como se tivesse uma mola. E a angular você não mexe no tamanho da ligação e sim no ângulo que ela está fazendo com determinado átomo, um determinado átomo central, tá? Um determinado átomo de referência. Então aqui, ó, você teria uma banda em 3200. Se é dissubstituído, já não vê. Tá aí a tua justificativa. Os dois você vai ver uma banda fraca aqui próximo a 2400 e pouco, que provavelmente é um estiramento entre carbono-carbono, né? Um estiramento axial carbono-carbono, provavelmente. Tá? E na monossubstituída você ainda encontra aqui, ó, uma banda fraca, né? Entre
1.200 e pouco a quase 1.400. Então aqui, ó, no disubstituído, né, você vai encontrar apenas uma banda fraca aqui em 2.400. Lembrando, olha só, toda vez eu chamo a atenção disso. Lembrando que ele só está considerando a função alcino aqui, hein? Ou seja, ele só está considerando o C tripla C e alguma coisa ligada a eles até ali. Se eu tiver, por exemplo, uma tripla ligada numa cadeia com 7 cadeias carbônicas, é claro que o espectro vai ter mais banda do que isso que está mostrando aqui, hein, gente? Porque aí eu tenho que vir em alcanos e saber que eu vou ter toda essa parte aqui. Entenderam? É porque o espectro de infravermelho, quando ele mostra para você ali, ele está mostrando a função. Se você tiver cadeia carbônica, você tem que ir lá e na parte de cadeia carbônica e ver o que está acontecendo e ver quais são as bandas de lá. Por favor, não confundam isso. Isso aí, quando eu era aluno, eu confundia isso. Eu olhava essas tabelas e falava, pô, aqui no alceno não está falando nada. E isso aí é um alceno. Tudo bem, eu fui meio tapadinho na época que eu não conseguia enxergar isso. Mas, pô, é claro que tem o resto das cadeias que você tem que levar em consideração. E é lógico que moléculas mais complicadas, você vai ter polifuncionalizadas. Pô, aí a gente está falando de uma coisa que é bastante difícil da gente ver por infravermelho. Pô, Leandro, e aí, como é que eu faço para descobrir a estrutura? Aí você tem que concatenar com outras técnicas que vocês vão aprender aqui. Por espectrometria de massa, por espectroscopia de RMN, que tem uma série de experimentos, mas vocês vão aprender o básico, tá? Então tá aí respondido, tá bom? Existem mais algumas coisas que eu posso falar a respeito disso? Existe, né? Por exemplo, aqui na parte de estiramento, CH, aqui só tem CH3 e aqui tem um CH2. Então vai aparecer estiramento CH2. Então aquela região aqui, ó, essa região aqui, vai aparecer um pouquinho mais complicadinha, com mais banda nesse carinha aqui, do que nesse aqui que só tem CH3 e ainda é simétrico, né? Tá bom? Benzaldeído e álcool benzílico. Bom, esse é bem fácil, né? Bom, pelo anel aromático, os dois têm anel aromático, vai apresentar as harmônicas, tá? O que é o benzaldeído? É um aldeído ligado ao anel benzênico. E o que é o álcool benzílico? O álcool benzílico é é um benzeno. Depois você tem um carbono ligado ao CH2 do benzeno. E depois a esse CH2 um OH. Esse é o álcool benzílico. E aí o que acontece? Os dois têm aromático, os dois são monossubstituídos, os dois vão apresentar as harmônicas e praticamente os mesmos padrões. Eu disse praticamente, não os mesmos padrões de bandas na região dos aromáticos. Mas tem uma coisa aqui entre os dois que é gritante. Um tem a carbonila e o outro não, né? Sim, mas não só isso. Ó. Eu vou complementar a tua resposta. O aldeído tem os estiramentos especiais de aldeído, lembra? De carbono e hidrogênio, que dá para você mostrar perfeitamente, correto? O aldeído, né, além da carbonila que você já falou, não é? Ele vai ter, deixa eu ver, ele vai ter sinais específicos lá de estiramento CO, correto? Não, mas aqui no álcool benzílico tem também. Minto, esquece. O álcool benzílico vai ter também. Então, basicamente, é o estiramento do carbono, estiramento axial do carbono com hidrogênio aldeídico, que aqui não tem, correto? E a carbonila. No álcool benzílico, a banda de OH bem larga, e a ausência desse estiramento axial, aqui carbono, hidrogênio aldeídico, certo? Os dois têm, além da carbonila, o estiramento axial de CO, tá? Então,
não vai ajudar muito a gente ver isso daí para esses dois aí. O programinha que eu deixei para vocês ajuda também, tá? Então, na hora que você tiver a prova, você pode olhar o programinha para você se acostumar com isso. Por que as bandas atribuídas às vibrações de deformação angular são à direita da banda de estiramento, ou seja, deformação axial no espectro de IV? Alguém sabe responder? Então vamos lá, ninguém se arrisca, que a gente está com o tempo bem contadinho. As bandas de deformação axial são aquelas que mexem com a ligação, com a vibração, correto? Então, como você está mexendo, aumentando e diminuindo o comprimento da ligação, isso demanda mais energia, tá? Porque você está aumentando ou diminuindo o comprimento de ligação. Isso exige uma energia potencial maior do que apenas movimentar os ângulos. Sendo assim, as bandas de deformação axial apresentam frequências maiores. Por apresentar frequências maiores, por conseguinte, a frequência é diretamente proporcional à energia. Então, se ele apresenta uma frequência alta, quer dizer que ele tem uma energia alta também. Correto? Para fazer esse estiramento. Então, vamos lá. Energia é igual a constante de Planck, vezes, deixa eu botar um asterisco, vezes frequência. Tá aí. Então é diretamente proporcional, tá? E a deformação angular só mexe nos ângulos, necessita de menor energia, cai em frequências menores, correto? Pela mesma analogia, correto? Só que não se esqueçam que depende também da massa. A gente vai ver isso agora. Eu vou pular esse aqui, tá bom? E a gente vai vir para esse daqui. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Como diferenciar as seguintes substâncias empregando o espectro de IV? Do A, eu tenho essas duas substâncias. Uma eu tenho uma dupla conjugada, que está à esquerda, e a outra dupla não é conjugada. O que acontece quando eu tenho conjugação com a frequência das bandas da carbonila? Aumenta ou diminui? Quem é que lembra? Você lembra, Felipe? Quando ele diminui, quando está com conjugação. Quando está com a conjugação, diminui. Você lembra por quê, Felipe? Peraí. Você falou agora há pouco, tô tentando lembrar aqui. Efeito de ressonância. Isso. Tô tentando lembrar disso. É o efeito de ressonância, tá? Então eu ajudei um pouquinho o Felipe. É o mesmo que do benzeno, né? Que tá aplicando agora há pouco. Não, lá no benzeno, a gente tinha o benzaldeído, que a carbonila também estava conjugada. Mas eu nem cheguei a tocar nesse assunto não, tá? Tô tocando nesse assunto agora. Então aqui, o que acontece? Realmente a frequência vai ser menor porque o sistema é conjugado. Então, você acaba tendo essa dupla oxigênio, carbono, com menor caráter de dupla. E aí fica mais fácil vibrar. Se fica mais fácil vibrar, cai em frequências menores. Então você consegue diferenciar pela carbonila. E também, como esse alceno é conjugado, se você for lá, alcenos conjugados também vão apresentar distinção nas suas bandas. Correto? Esse é um alceno dissubstituído e esse é um monossubstituído. Se você for na tabelinha, você vai ver que tem diferença nos padrões também, tá bom? Então você tem que também explorar ao máximo, tá? Para dar a tua resposta bem redondinha. Não ficar assim, porque é conjugado.
tá muito, pô, uma resposta muito pouco elaborada, né? E ácido carboxílico e ésteres? Bom, primeiro a banda de OH não vai aparecer, não é? Forma um dímero, né? Quando concentrado, o ácido carboxílico e o éster não, certo? E não vai aparecer a banda de OH no éster. Além disso, a diferença entre as bandas de ácido carboxílico e éster, tá? Você vai ver, tem uma pequena diferença, mas tem. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ácido carboxílico 1710, porque forma aquele dímero. E éster 1735, já tem uma certa distância. Bom, coloque em ordem decrescente da frequência de absorção dos seguintes grupos das moléculas, justificando sua resposta de acordo com o princípio de espectroscopia no IV. Então você tem que comparar o 1 com o 1 e o 2 com o 2. No 1 você tem ligação simples, dupla e tripla. Esse daqui é a constante de força. Quanto mais você coloca em saturação, mais difícil vibrar, e aí você tem frequências maiores para alcinos e frequências menores para alcanos. Certo? Aqui embaixo você tem uma carbonila de cetona, de ácido carboxílico e de amida. Bem, o que acontece? Por que a de cetona, vamos ver a de cetona. Ó, a de cetona é a maior de todas, porque cetona você não tem esses OH ou NH2 para fazer ressonância com a carbonila. A gente sabe, né, que é um grupo éster, por exemplo. Aqui, o ácido carboxílico. A gente tem ressonância aqui, né? Então, o que vai acontecer aqui? Se tem ressonância, você pode ter um relaxamento para fazer a vibração dessa carbonila, não é? E é o que a gente está vendo aqui. A cetona é o que tem a maior frequência. Tá bom? E aí, o que vai acontecer? Ó, e entre o ácido carboxílico e a amida, professor? Como é que eu explico? Por que a amida... Por que que... Ai, droga. Por que a amida tem a frequência menor de todas? Porque quando eu fizer aquela forma canônica aqui com uma amida, imagine que aqui eu tenho um NH2 e eu fizer aqui a ressonância, o nitrogênio vai ficar positivo. Correto? No ácido carboxílico também. Essas duas formas canônicas, elas vão coexistir com a forma sem separação de carga. Tá? E aí o que acontece? Qual dessas duas formas canônicas, com ácido carboxílico ou com amida, ela vai ter uma percentagem, não é, um pouco mais alta, não é, na colaboração para o composto como um todo? Vai ser com a amida, porque o nitrogênio ele tem maior tolerância à carga positiva. Então, quando você tiver um NH2 aqui e fizer outra forma canônica, o nitrogênio positivo ele tolera melhor do que o oxigênio positivo. Então, você favorece essa forma canônica com a amida. E aí, você tem as frequências da carbonila menor. Tá bom? Acabou. A gente estourou o tempo. Não vai dar tempo de eu fazer essa daqui, mas eu vou dar a resposta dessa daqui para vocês bem rapidinho. Para vocês tentarem fazer em casa, tá? O composto é C8H7N. Se você for usar aquela formulinha que eu ensinei para vocês, vocês vão encontrar o índice de insaturação igual a 6, que é bastante alto. Quando vocês encontrarem índice de insaturação 6, 7, coisa e tal, desconfia que tem anel aromático. Porque no anel aromático, conta comigo, já vai 4 unidades dessas 6 aí. Por que 4, Leandro? Porque no anel benzênico eu estou contando 3 duplas. Mas o ciclo conta também, meu querido. Então você tem 1, 2, 3 duplas, mais o ciclo são 4. Correto? Poxa, Leandro, mas aí tem mais 2 insaturações e eu só tenho nitrogênio. Que estranho. Chuta aí você ter um carbono com uma tripla com nitrogênio. Olha, Leandro, mas uma tripla eu vou contar como 2 insaturações? Sim, claro.
você está botando uma ligação π mais uma ligação π. Então, uma tripla conta como duas insaturações, tá bom? E aí a resposta desse composto é como é que é o nome? Cianotoluidina. O que é a cianotoluidina, Leandro? A cianotoluidina é um anel aromático, um anel benzênico, ligado a um carbono que está ligado triplamente a um nitrogênio e do lado, na posição orto, você tem uma metila. Tá? Como é que você chegou a essa conclusão, Leandro? Porque eu olhei para o espectro e vi essa banda gritando aqui para mim, ó, em 2226. Essa banda é aquele estiramento entre carbono e nitrogênio. Por que eu desconfiei? Porque nessa região aqui, gente, não costuma cair essas bandas assim com essa intensidade, tá? E eu estava precisando colocar um grupo que me comesse duas insaturações. Aí eu pensei na nitrila. É um exercício difícil, esse daqui não é fácil não, tá? Então tentem fazer em casa para vocês justificarem. E aí como dica, eu vou ensinar uma coisa para vocês. Existe esse site aqui, ó. Vamos ver se meu computador não brincar comigo. Você coloca no Google SDBS. S de sapo, D de dado, B de bola, S de sapo de novo. E ele vai te jogar nesse site aqui. Você pode botar o nome do composto, a fórmula molecular. Então vamos lá. C8H7NO. Aí você vem aqui. Search. O computador está meio lento. E você vai encontrar possíveis... Isso aqui acontece quando fica muito tempo inativo. Estava muito tempo inativo, ele vai chamar de novo. Pô, que saco. C8H7NO. Não era NO, era só N, né? Era só N. Aqui. Olha os compostinhos aqui. Tolunitrila ou toluilnitrila. Aí é a ortotoluilnitrila. Eu acabei vendo aqui meta, para. Como é que eu vou diferenciar, Leandro? Então, quantas moléculas eu podia ter aqui? Olha, eu podia ter todas essas aqui, tá? Mas anilina é um NH2 ligado lá. E quando você vem aqui, ó, essa região aqui está muito pouco intensa. E geralmente as aminas, elas têm uma banda aqui, mais ou menos desse formato, mais intensa. Então eu já logo desconfiei que não era uma anilina. Tá? Tem alguns outros anéis aromáticos, mas eu desconfiei que era uma nitrila, porque eu precisava comer mais duas insaturações. E aí eu lembrei da nitrila, tá? Eu desconfiei que podia ser também a fenilacetonitrila. Aí depois vocês vêm aqui e vê a diferença entre eles. Vá lá no espectro e vê, ó, essas características aqui, ó. Entre orto e metapara, como é que eu posso diferenciar, professor, no orto e metapara? Vem aqui nesse gráficozinho aqui. Ele vai ser dissubstituído, né? Porque vai ter a nitrila mais uma metila. Nitrila aqui mais uma metila. E aí você vai ver se ele está dissubstituído com o padrão orto, com o padrão meta e com o padrão para. É só você ver essas diferenças aqui. Ó, no orto não tem nada nessa região. No meta eu já tenho aqui nessa região e nessa. E no para eu só tenho nessa região central. E aí você consegue também ver as diferenças pelas harmônicas, não é? Então olha só, a harmônica de um diorto fica mais ou menos dessa forma, mas nem sempre, ó, tem uma diferença muito alta. Pro para até tem, né? Mas do orto pro meta nem tanto.
quando eu venho para cá, não está dando para ver quase nada nas harmônicas. Então as harmônicas aqui não estão me servindo de muita coisa não. Esse padrão aqui é em 600 a 800 vai me ser mais útil, tá bom? Então desculpa por não conseguir fazer exatamente essa questão, mas eu já dei uma boa dica de como resolver. Esse sinal aqui em 2226 está muito intenso, quase não aparece banda aqui nessa região assim intensa. Eu descartei a amina porque essa banda aqui, embora da amina não seja igual ao do álcool, forma aquela banda larga, ela é mais intensa e não está intenso, né? E imaginei a nitrila porque eu tenho uma função nitrogenada. Quais são as funções nitrogenadas, professor? Amina, amida, nitrila e o grupo nitro, que é o NO2. Mas como não tem oxigênio, eu limei o nitro. Então eu só podia ter ou amina ou nitrila. Porque a amida tem que ter oxigênio. Limei também e tem que ter carbonila. Não tem carbonila aí de amida, que é 1690 e pouco. Não tem. Entenderam como é que se faz? Então foi isso. Gente, eu tenho que interromper e abrir para perguntas, tá? Deixa eu vir para cá. Avancei 10 minutinhos. Deixa eu só interromper aqui. Tá dando uma travadinha. Vocês estão me escutando? Estamos, professor. É, porque deu um... Ó. Vamos já abrir para perguntas enquanto... porque deu uma travadinha aqui. Já vou abrir para perguntas. Vamos lá. Ninguém? Ô, professor, rapidinho, aquela tabelinha que você mostrou lá, quando tem aquela região que tem o orto, meta e para, esse pedaço aí fica naquela região do fingerprint, não é?